Estamos aqui hoje com mais um Pé na Porta com Alice Urbim. Hoje a minha convidada é a Gícia Hauser, graduada em Arquitetura e Urbanismo. Ela é uma estudiosa do futuro das cidades, o lugar que a gente vive e para onde a gente quer ir. Ela foi até secretária adjunta de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Tecnológico do Estado do Rio Grande do Sul, no governo Tarso. Mas foi na segunda curva da vida, vamos dizer quase aos 70 anos, que ela já estava aposentada da universidade, porque foi professora, pesquisadora, onde ela nunca parou de ser também, mas ela resolveu entrar num pós-doutorado em Engenharia de Produção da URGS. E ela pesquisa a temática da economia circular nas cidades. Pé na porta. E tem um trabalho dela que me chama muita atenção, que é dentro da Vila Bom Jesus, que é na zona norte aqui de Porto Alegre. Uma zona que a gente pode considerar de periferia, né? Da zona norte ou não? Não. Então é na zona norte de Porto Alegre. Nos arredores, eu vou dizer, talvez da matriz da cidade, né? É isso. E ela recentemente também esteve participando da COP30. A Gícia, ela não para. Ela é um motor. Ela tem 72 anos e ela não para nunca. E ela tem uma curiosidade, através dessas pesquisas que ela faz. E eu queria entender como é que começou isso. Me parece que ela começa com cidade e inovação, que tu vê que tem um futuro por aí. É isso aí. Então eu queria agora, a palavra está contigo. Ai, não tem como parar, né, Alice? Não. Parar é uma coisa... Descanso é só no túmulo, né? Só no túmulo, porque lá não tem problemas. Não tem. E eu me lembro que um dia eu estava discutindo com uma pessoa sobre isso. Ai, eu só desacelero e tu não para de acelerar. Eu digo assim, a gente está indo para a morte, essa pessoa me disse. Eu digo, sim, mas eu quero que ela me surpreenda. Eu não quero ficar em casa esperando por ela, né? Então, eu acho que é esse desejo, essa pulsão de vida. Pulsão de vida. Que a gente tem e que nos leva para esses lugares. E é curiosidade, né? A curiosidade, que eu acho que é isso que eu resolvi trazer aqui para esse canal, para poder inspirar as pessoas que muita gente não consegue enxergar a esperança quando o tempo que passou é maior do que o que vem para frente. Mas o meu tempo parece que está dobrado, assim. A gente não sabe, né? Não sabe. Na verdade, a ciência avança, a gente tem... Para mim, eu tenho muito tempo de Eu vida. também. Muitos projetos. Muitos projetos, é. E a curiosidade é interessante, né? Porque foi a partir dessa curiosidade que eu comecei a enxergar coisas fora da minha área de trabalho, né? Então, por exemplo... A gente, como urbanista, a gente trabalha com vários temas, mas também com plano diretor, em que tu decide para onde a cidade vai crescer, aonde que tu vai colocar a indústria, o comércio, a residência, sempre pensando em cidades mais confortáveis. E isso, uma curiosidade que eu enxerguei quando eu estava voltando da França, é que a indústria estava se modificando. Então, de repente, apareciam indústrias em lugares inusitados, fazendo peças super sofisticadas. E que a matéria-prima não era mais tanto material, e sim conhecimento. Uhum. E então, isso, eu dizia assim, bom, essas indústrias precisam estar perto do conhecimento, precisam estar perto da universidade, precisam estar perto das pessoas. Elas não podem estar, como nos planos diretores tradicionais, lá fora da cidade. Como um distrito industrial. Como um distrito industrial. Esse distrito industrial, ele tem a ver com bom. Eu gosto muito da imagem do Charlie Chaplin, né, do Tempos Modernos. Sim. Aquela linha de produção que o produto vai passando e cada um vai
anexando um pedacinho ou apertando um parafuso, que é um negócio enlouquecedor. Então, eu disse assim, bom, a cidade, a inovação na cidade passa pelo olhar do processo produtivo. E aí, quando fazem o projeto de Brasília, ele é o reflexo do modelo de inovação que estava no imaginário das pessoas. Ou seja, a eficiência industrial passava por compartimentar. A eficiência da cidade tinha que ser assim. Então, Brasília tem o setor hoteleiro, o setor residencial, o setor bancário, o setor... Exato. Tudo compartimentado pensando numa eficiência urbana. E aí a gente se dá conta, o quê? Que as áreas de residência de noite, de dia ficavam vazias. Marginalização. As áreas de trabalho de noite ficavam vazias. Marginalização. E também, digamos assim, essa crise vai surgindo meio que simultaneamente no processo produtivo. Tu tem uma esteira, eu aperto um parafuso. Trancou no meu parafuso, toda a linha da frente não funciona. Então, a noção de eficiência vai mudando. E aí, eu quis trabalhar com esse tema da inovação. Todo mundo diz assim, que ano foi isso? Eu voltei em 1982. Quando que tu fizeste o mestrado em Nantes? Eu fiz o mestrado em Paris. Em Paris e Nantes? Nantes, depois eu comecei, quando eu era secretária, a gente começou fazer uma parceria com Nantes. E aí tu volta? Volto e começo a pesquisar isso. Pouca gente me entendia. Né? Assim, o que essa louca quer com a inovação da indústria e cidade? O que tem a ver? O que tem a ver? E aí, o que é interessante, Alice, é que a gente vê assim, como é difícil mudar o mindset das pessoas, né? Então, depois a gente vai falar sobre a crise climática, mas ela tem muito a ver com tu mudar o imaginário. O que acontece? O imaginário que se tinha era de que a produção industrial se dava em distritos industriais. Sim. Aí o pessoal, não, agora precisa de inovação. Então vamos criar os parques tecnológicos, onde só entram empresas inovadoras. Sim, tanto é que as empresas tinham um setor de inovação. Né? Exatamente. Só que aí, quando criam os parques tecnológicos, de novo eu era a chatinha do grupo, né? Eu dizia assim, não pode fazer o mesmo modelo territorial e fechar o parque tecnológico entre muros, que nem o distrito industrial. O parque tecnológico tem que se relacionar com a sociedade. Conectado com a cidade, com a sociedade. Com as pessoas que fazem a cidade. Até porque a tecnologia, ela precisa ser testada, ela precisa ser... Bom, então eu me lembro que quando eu fui convidada para coordenar o Porto Alegre Tecnópole, na prefeitura, isso ainda no final dos anos... Isso é Metroplan? Eu era funcionária da Metroplan, tá. Mas eu fui cedida para a prefeitura para desenvolver um projeto que eu tinha feito, que era de um parque tecnológico urbano aberto, no 4º distrito. Uau! Porque o 4º distrito tinha um monte de empresas de eletroeletrônica. Porque era perto do aeroporto, porque era barato, por várias razões. Aí eu digo assim, não, vamos qualificar a cidade não com o mote da cultura, que é importante, mas com o mote da tecnologia, como fez Barcelona, que fez o @22. E vamos integrar, porque a Barcelona aí não separa, isso é tecnologia, isso é cultura. Ele fala em atividades são atividades inovadoras. E aí entra cultura, entra e que é um hub, tecnologia, né? Que é um espaço, espaço, é um bairro que era industrial e que eles transformam num bairro misto, né? Não só de trabalho, mas que as empresas que vão para lá têm que ser inovadoras. De design, de tudo, entende? Mas inovadoras. E é um espaço maravilhoso. Então, essa era uma grande inspiração. E, bom, esse conceito é um conceito que era difícil, assim, as pessoas achavam que eu era meio maluquete, eu acho. Difícil, mas hoje... Né? Mas hoje... Na época, tu era muito à frente. É que
eu via coisas viu acontecer. que estavam acontecendo E e tu que queria trazer para cá. Eu queria trazer para cá. Por que Porto Alegre não pode ter? Né? E Porto Alegre foi a cidade assim do orçamento participativo, Fórum Social. do Fórum Social. Quer dizer, a gente estava criando uma Porto Alegre entrosada com o mundo, inovadora, cheia de coisas. Bom, depois isso deu uma parada, né? E aos poucos eu fui me interessando e eu vou dizer onde que isso aconteceu. Foi lá no Vietnã. Olha que coisa mais louca. Porque aí eu fui interagindo com a Universidade de Nantes. Certo. Quando eu estava secretária adjunta de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, no governo do Tarso. E aí eu tinha visto um seminário num congresso chamado Doctorial. Eu digo, eu vou trazer isso para Porto Alegre. Curiosidade. Vou lá. Tentei, não conseguia. Quando eu virei secretária, digo, agora vai, né? E o que era esse seminário? Eles botavam 100 doutorandos de várias áreas de conhecimento, uma semana, 5 dias, fechados num hotel, com toda uma dinâmica para eles inovarem. Então, assim, capacitação e depois tinha 24 horas para criar um produto ou um serviço, algo novo, a partir das teses deles. Então, todos eram pessoas super preparadas intelectualmente. E era genial, porque saía um monte de Sim, porque tinha prática ali. E era pensar naquilo que eles estavam fazendo teoricamente, em conjunto, com vários olhares, e propor uma coisa prática em 24 horas, com orientação. E isso era apresentado por um júri de empresários que depois escolhiam os melhores. Bom, consegui trazer isso para cá. Foi feito na Serra Gaúcha, né? Foi feito na Serra Gaúcha. E a Universidade de Nantes foi a minha grande parceira, né? E elas vieram, 2 mulheres maravilhosas, né? A Corinne e a Gaëlle. E elas faziam lá e trouxeram para cá com a gente. Foi o máximo. E o que saiu dali? Saíam propostas, assim... tinha, inclusive, uma das propostas que saiu era um aplicativo para idosos. Muito interessante, que depois, ele saiu numa das edições, e depois ele foi incubado lá na Vila do Futuro, aqui no 4º Distrito, que teve mentoria, teve orientação, para depois virar um produto. E ele existe como produto hoje? E ele existe hoje como produto. Então, tinha uma que criou, a partir da tese dela, e os outros aceitaram também, né? Um produto que era um sabão de lavar roupa para máquinas que matasse fungos, porque eles diziam assim, tu mistura as meias do filho com a cueca do marido, e vocês não imaginam a quantidade de... Não dá para imaginar. Então, ela trouxe isso e teve uma empresa que era do júri que se interessou em desenvolver isso com ela. Infelizmente, a gente não acompanhou, mas eu acho que é um programa muito legal. E aonde é que entra o Vietnã, que tu tinha falado antes? Aonde entra o Vietnã. Aí, a Gaëlle, que é de Nantes, da universidade, que era minha grande parceira no Doctorial, ela estava coordenando uma pós-graduação de gestão da inovação em Hanoi, no Vietnã. Aí um dia ela me liga e diz assim, Gui, eu quero que tu dê aula lá. Eu digo, mas como eu vou dar aula lá no Vietnã em inglês? Não, tu tem condições. Bom, para mim foi assim, no primeiro momento e depois Vietnã. E aí eu fui. A caminho. Então, ela era coordenadora e era metade dos professores eram vietnamitas e metade franceses. Eu fui na leva dos franceses. E foi... e lá tu enxergou alguma coisa? Eu enxerguei, assim, porque o curso tinha uma disciplina de economia circular. E aí eu tratava de inovação em cidades, né?
Então, mais a questão dos ambientes de inovação, parque tecnológico, coworking, todos esses ambientes que estimulam a inovação das cidades. E tinha o pessoal trabalhando com a economia circular. Eu digo, pá, é isso aí. Sabe quando tu vê um assunto e diz assim, esse assunto é o novo assunto do momento? E vamos explicar um pouquinho para as pessoas o que é economia circular. Bom, eu sei que para uma acadêmica não é tão fácil, mas não, assim, o que é economia simples, circular? Né? É simples. A gente, desde 73, com o Clube de Roma, a gente sabe que nós estamos esgotando o que a gente pode tirar do nosso planeta. Então, assim, o planeta está com dias contados. Claro que nós não vamos ver isso, mas nós já estamos sentindo os efeitos climáticos, né? Eu fui para São Paulo segunda-feira, morrendo de medo, porque quando a gente ia chegar, fechou o aeroporto, está um temporal, vendaval, voltou para Curitiba, fica sobrevoando, aí esperando abrir, tu lá pendurada no céu, né? Por causa do do clima. Então, assim, ontem foi um desastre só... Tudo climático. Os aeroportos pararam, né, no Brasil. Bom, em dezembro isso. Em dezembro, que não é época disso acontecer. Então, esse tema de o que a gente pode extrair da natureza para ela tolerar é um tema que já está denunciado desde 73. 50 anos. 50 anos. O que é economia circular? É a ideia de que tu mude completamente teu mindset. Eu, por exemplo, eu me casei em 73 com 20 anos e eu ganhei um fogão da minha avó, Valig, que teria durado até hoje. Eu troquei porque eu não aguentava mais aquele fogão do século passado, pela estética, pelas funcionalidades e por tudo. A gente tinha produtos que eram mais duráveis. Sim. Hoje a gente até fala obsolescência programada. Então, nós estamos num mindset de que tu compra para trocar, compra para trocar, compra para trocar. E tem inclusive fila para a compra do novo iPhone, né? Exato. Que é uma história de consumo absurda. E da nova bolsa Louis Vuitton também. Exatamente. Bom, então, a ideia da economia circular é simples. É de tu ter um circuito fechado em que tu tira uma matéria-prima, tu projeta um produto de tal forma que no final da vida ele entre de volta na cadeia de produção. Ou seja, eu vou produzir uma roupa, pode ser. Uma roupa, né? Eu tenho que saber, ao produzir, como que ela vai ser desmanchada e descartada para virar fio de novo e entrar no processo produtivo, né? Então, esse pensamento de como ela vai ser usada no fim da vida tem que ser feito antes de projetar. E aí, quando chega no fim da vida, aquilo volta, por isso que a gente fala em circular, para o processo produtivo. Uhum. Então, é essa ideia de que os processos têm que ser circulares para que as matérias-primas fiquem o maior tempo possível em uso no planeta. E hoje nós temos um país modelo que faz isso? E os países escandinavos são muito mais avançados nesse sentido do que os nossos, né? A gente tem um modelo muito mais norte-americano nesse sentido, que é do consumir, Sim. consumir, consumir. É que tu tem, eu nunca vou esquecer do Alain Touraine, que falava da historicidade. Uhum. Tu tem vários níveis de consciência e de atuação que convivem simultaneamente. Tu não pode dizer assim, nós somos assim. Nós temos empresas que usam o conceito de economia circular e outras que nem pensam nesse assunto, né? Mas quando tu pensa numa cidade, né, o que é uma cidade circular? Porque aí tu tem que pensar em como essa cidade aproveita os seus resíduos. E é isso que eu queria agora passar para a economia circular Vila Bom Jesus. Pode ser? Pode, porque isso para nós é um caso que é uma paixão também, sabe? A gente começou a estudar esse tema. É um grupo de pessoas que trabalham. É um grupo de pessoas. Como é que começou?
eu com essa história do Vietnã, eu cheguei para uma colega que tinha participado do Dr. Real e eu digo assim, nós temos que criar um curso de economia circular. Porque a HL, lá da França, lá de Nantes, disse assim, Gícia, vamos criar um curso de inovação lá em Porto Alegre. Eu digo, tá, mas aí eu quero de economia circular. E aí começamos a desenhar esse curso. Quando o curso estava pronto, assinado pelas universidades, tal, metade dos professores franceses, metade da URGS, pandemia. E aí a gente resolve fazer o curso brasileiro online, porque os franceses não tinham nem como vir e nem como dar aula às 7 da noite daqui, que lá era meia-noite. E aí a gente pensou, tá, mas nós queremos um curso em que os alunos não sejam só alunos e que só ouçam, que eles participem de cases, né? E aí a gente começou a criar uma empresa de consultoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul chamada Hélice, Hélice Consultoria. E a gente começou a desenhar essa empresa para prestar consultoria em economia circular. Então, tudo começa assim, quer dizer, a gente cria o curso e essas consultorias para os alunos participarem delas. Aí, o que a gente estudou, por exemplo? Chegaram alguns casos, teve uma empresa que foi fundamental para nós, que se chama Trechin, que trabalha com gestão de resíduos, que nos contratou para fazer alguns projetos, né? Então, teve um case que foi assim, o que fazer com o solado das Havaianas, por exemplo. Sim. Né? E aí a gente fez um baita estudo sobre isso em outros lugares do mundo, de que forma podia aproveitar. E aí tu descobre coisas que tu nem imagina, né? Depois teve um case que foi um grande supermercado que queria ser lixo zero. Aí tu entra dentro do supermercado e tu descobre um monte de problemas, porque tem coisa que vence, tem coisa que quebra, tem coisa que estraga, e eles jogam fora tudo junto, com a embalagem, com tudo. Então, só isso, tirar a embalagem, mandar para reciclagem, ou ter programas que tu pega, bom, tá para vencer, doa para algum lugar. Então, essa coisa. Por que eu estou contando do supermercado? Porque nós temos assim, o resíduo que a gente produz na nossa casa é quase todo da onde? Do supermercado. Do supermercado. E aí a gente resolveu estudar a cadeia toda. Ou seja, essa ideia de cadeia circular, onde é que o produto é fabricado, onde ele é envasado, como é que pensam nas embalagens, daí vai para o supermercado, aí vai para a nossa casa. Quando sai da nossa casa, desaparece. Então, assim, o que acontece quando sai da nossa casa? E aí a gente fez um estudo dessa cadeia toda dos resíduos, assim, do que a gente chama de resíduo pós-consumo. Isso é um termo técnico, né? Mas é que... Que é o lixo, né? É o lixo. Mas o lixo também é um conceito, sabe? E lá na COP30 tinha um catador que eu fiquei apaixonada por ele. Ele disse assim, olha o que é o conceito do lixo. E ele mostrou uma folha de papel. Isso aqui é papel. Aí ele amassou a folha. Não vou amassar porque a folha é tua. Ele amassou e disse assim, mudou de nome. É lixo. Né? Então, essa percepção, essa transformação do papel em lixo é um absurdo, entende? Porque aquilo continua sendo papel. E por que a pessoa não pode botar esse papel que ela não precisa mais num descarte de papel? Né? Então, como os eletrônicos, como os eletrônicos, como os plásticos, Então, essa dificuldade de sair desse raciocínio de que tu não usa mais, tudo passa a ter o mesmo nome, que é lixo, é uma das dificuldades que a gente tem na economia circular, né? Porque eu já vou chegar na Bom Jesus, porque tem tudo a ver com isso. A gente
Quando a gente começou a trabalhar nessa cadeia, né, é uma pesquisa, a gente conseguiu, depois dessas pesquisas encomendadas, a gente conseguiu um projeto financiado pela FAPERGS, de clusters, chamado Cluster Ecoar, onde a gente começou a estudar toda essa cadeia e o que fazer em cada elo da cadeia. Tu sabe que cerca de 70% do resíduo gerado no mundo é nas cidades, né? Então, é nas cidades que a gente tem que atacar. Que tem que atacar. E aí, a gente enxergou o quê? Porto Alegre, que já foi referência em coleta seletiva, hoje está um problemão, entendeu? O lixo está na rua. O lixo está na rua, se aproveita só 4%. 4%. O resto vai para aterro. E a gente, o que está acontecendo, né? E aí a gente começou a estudar todos os elos. Hoje até a gente teve uma apresentação de o que a indústria, como é que ela enxerga, porque a gente começou a estudar o lixo. Então, assim, o lixo que chega nas cooperativas que deveria ser reciclável. 30% não é reciclável. Aí a gente pensa... Não é reciclado significa que ele vai fora. Vai fora. Pro aterro. Vai pro aterro. Por quê? Porque a pessoa pega uma fralda descartável e ela diz assim, isso não é orgânico. Então ela põe no reciclável. E tem cocô. E tem cocô e tem xixi. Né? Um absorvente. Assim. Então, tem um pouco de não conhecimento e tem um pouco... bastante de, saiu da minha casa, não me importa para onde vai. Ou então, assim, estragou o iogurte. Vou jogar no reciclável, é um frasco plástico. Só que tem... E o conteúdo? O conteúdo dentro. A gente tem que lavar, né? A gente tem que lavar. Não é fazer uma grande limpeza, mas jogar fora o conteúdo. E aí tu deixa ali na pia, enquanto tá lavando louça, entra uma água ali, não precisa ser super limpo. Mas... sabe? Tirar o grosso. Então, essas coisas que foram muito interessantes que a gente foi aprendendo com a cooperativa. Porque eles traziam esses problemas. Porque a gente foi ver o que acontecia com o resíduo que tem tão pouco reaproveitamento e reciclagem, né? Então, a gente foi entendendo e aí chegamos, o nosso... lugar maior de estudo hoje é a cooperativa. Aí fomos lá para Bonja, que tem uma cooperativa maravilhosa, né? Mulheres no comando. Mulheres no comando, mulheres temos até influencer na... E temos uma influencer. Uma influencer, ela é maravilhosa, Shirley, né? Cirlei. A Cirlei, porque assim, a gente começou com um programa... O que acontece? A cooperativa está num bairro que hoje está tendo condomínios de edifícios de classe média, média alta e tal. E eles estão sendo pressionados, né, para sair de lá. Porque tem uma vila. Uma vila, e nessa vila tem uma cooperativa, né? E eles são guerreiros, assim, eles querem ficar e a gente quer que eles continuem e que eles se empoderem. Então, eles têm noção, eles dizem assim, olha, tem o cara que é campeão de não sei o quê, de jiu-jitsu, a gente não quer que ele saia daqui, a gente quer que ele fique aqui, né? Então, a gente quer que a vila se empodere. E tinha a grande mentora, que era a Marli Medeiros, que é uma cara que ganhou prêmios internacionais. Ela saiu do Alegrete, veio para Porto Alegre e se deu conta que ela tinha que... Meu Deus, isso aqui tem que melhorar, né? E ela começou a trabalhar com essa cooperativa, mas com uma ideia de engrandecer aquelas pessoas e aquelas mulheres. Então, tem a cooperativa de triagem, criaram um centro de educação ambiental, criaram uma creche, Vovó Belinha, conseguiram dinheiro e criaram essa creche. Hoje tem uma horta lá que fazem alfaces,
orgânicas, com a ajuda de uma empresa também. E essas mulheres, elas têm uma consciência que é uma coisa incrível. Só que o que acontece? Elas recebem o resíduo da coleta seletiva. No bairro delas não tem coleta seletiva. Porque, sei lá, o caminhão não entra, não, tem problema. Não foi programado. Bom, tem assim. Então, o que acontece? Tudo que elas produzem vai para a coleta simples e vai parar no aterro. Aí nós temos, bom, vamos fazer um programa, que a gente chamou de PTRA, em que eles trazem o resíduo aqui, ganham pontos e a gente troca por produtos. Funcionou um tempo, mas depois a pessoa, imagina, tu sai com o teu saco de lixo. Sim. Reciclado. Tem que entrar no ônibus, levar. Sim. Aí a gente... É uma outra economia que não funciona. Não funciona. Não funciona. Aí nós temos, não, vamos fazer diferente. Vamos fazer uma coleta porta a porta e transformar essa comunidade numa comunidade que tem coleta seletiva. Bom, isso é genial. E vão de carrinho nas porta a porta? Compraram uma moto, um triciclo elétrico com uma caçamba. E nós criamos esse programa que é o Recicla Bonja. Que maravilha. Bom, e aí a gente contratou esse pessoal para fazer o programa pela pesquisa, né, que é genial. E a parte de comunicação é feita pelo pessoal da comunidade também. Então, eles estão desenhando tudo junto com a gente. Eles estão nas redes sociais muito presentes. Muito. E eles são brilhantes. E eles têm uma linguagem diferente da linguagem técnica que a gente tem na universidade, né? Então, a gente está aprendendo horrores. E aí, isso é tão legal, assim, né? Porque eles criaram dentro do terreno um espaço só para essa pesquisa. Eles coletam nas casas, as pessoas ganham um saco com um QR Code, volta, anota. Então a gente sabe o que vem de cada casa, qual é a qualidade. Olha. E elas vão lá e dizem assim, olha, fulaninho, papel higiênico não pode, porque não, mesmo sendo reciclável, é sujo. E aí a Cirlei começa a fazer os vídeos. E ela diz assim, gente... Não vou passar para te ler. Depois nós vamos passar. Mas o que vocês não podem botar a mão, nós também não. Porque chega aqui, a gente tem que triar, né? Aí vocês botam cocô de gato no saquinho e nós temos que pegar aquilo. E aí aquilo vai tudo para rejeito. Então, tem um problema... Que essa divulgação da Cirlei é muito importante. Tem um outro que é um pouco mais complicado, que é o seguinte, tem embalagens que não tem cadeia de reciclagem. E aí não tem o que a cooperativa fazer, porque se ela não tem para quem vender... Me dá um exemplo, por exemplo. Ela tem que mandar para aterro. Por exemplo, uma embalagem de leite. Muitas embalagens de leite são Tetra Pak? Não é o Tetra Pak, já tem soluções bem legais. Tá. Mas essa embalagem plástica de leite. Ah, plástica. Ela tem dentro uma camada escura para não entrar luz, para o leite não estragar. Então ela é multicamadas. Ela tem um material aqui, um material dentro e outro material fora. É tudo prensado, tu não enxerga isso, mas ela tem dentro, se tu olhar a parte de cima, tu vê que ela tem uma rodelinha escura. Não tem cadeia de reciclagem, porque tu teria que separar os materiais. E o que a gente foi aprendendo, por exemplo, sabe essas embalagens? Tu compra um bolinho, vem uma embalagem transparente, cristal. Sim, isso. Bom, isso vai tudo para o aterro. É outra desgraça. Porque ele já é reciclado, não? Porque não se sabe qual é o material que tem ali. Né? Se é PET, se é PVC, se é misturado, não se sabe. E como são embalagens feitas, às vezes, por empresas, pequenas e que não têm tantas exigências, não vem escrito qual é o material. E olha as coisas que tu descobre. Se tu tem um fardo de PVC
e tem 2 embalagens de PET, elas contaminam tudo na reciclagem, quando entram na reciclagem, porque a temperatura de fusão de um material é diferente do outro, e aí estraga tudo. Então a gente... Que é o caso daquelas embalagens de isopor também, né? O isopor não é diferente. É diferente. O isopor, quando ele é limpo, ele tem cadeia, mas aí ele tem outro problema, que ele é volumoso, a pessoa tem que ter onde guardar. Certo. Aí tem a Santa Luzia, por exemplo, faz rodapé com isopor. Mas a cooperativa teria que ter uma degasadora, que se diz, que transforma o isopor, isopor é 98% ar. Essa degasadora tira 90%, ficam os pãezinhos. Aí tu consegue levar para a empresa que vai fazer o uso desse material. Então, cada material tem uma complexidade. É uma história. É uma história, né? E tem outros multicamadas, saco de salgadinho, que por dentro é prateado e por fora é coloridinho, multicamadas. Como é que tu faz? Isso eu aprendi, para mim é novo, multicamadas, isso é muito importante. Multicamadas, Ou seja, tu tem mais de um material. O Tetra Pak é multicamadas, mas eles já desenvolveram uma tecnologia que tu tira o papelão, aproveita, e aí tu fica com alumínio e plástico, que tem outras empresas que aproveitam, e alumínio é a coisa, tu não vai ver latinha na rua, né? Alumínio é a coisa que mais tem reciclabilidade. Eu queria falar um pouco assim da Guícia, tá? O envelhecimento ativo, né? Que eu acho que é esse teu envelhecimento, eu já aprendi um monte de coisa aqui. Ela cada vez, ela é mais curiosa, mais curiosa, mais curiosa e não para nunca. Onde é que essa mulher vai parar? E ele é um dos segredos para viver bem e melhor, né? E tu nunca parou de estudar, né? Desde que tu te formou em arquitetura nos anos 70, né? Eu queria saber, assim, se tu te considera afetada pelo etarismo. Se a academia, tu sente esse preconceito, se eles relevam os saberes, se assim, nessas situações que tu estavas comentando, por exemplo, de pesquisa, das ideias, da aceitação, se isso é visível ou não, ou tu acha que isso não existe dentro da academia? Que a academia é uma outra história que se valoriza o pensamento e a idade? Ou é uma viagem que eu estou fazendo? Eu acho que não é uma viagem. É interessante isso aí, porque tem profissões que se tu não tá, assim, que se tu não tem 30 anos, tu já era, né? Sim. E é interessante como, eu não sei, no meu grupo de pesquisa, eu me sinto tão acolhida. Isso é muito legal, né? Mas tu tem intergerações no grupo? Bom, eu sou a mais velha de todas. A coordenadora da pesquisa, que é a professora Stefani, ela tem 50 e poucos. E os pesquisadores, nenhum tem 40 anos. Todos têm 30 e poucos. E são doutores, são especialistas, são pessoas maravilhosas. Eu aprendo horrores com eles. Sim, então a intergeracionalidade aí, ela funciona muito bem. Muito bem, é uma coisa assim... E claro, porque o que eu tenho, né, assim, que eu acho que a gente tem... Que a maturidade traz. A maturidade, a vivência, o repertório, as relações. Então, assim... Ali, se a gente quer falar com um cara, sei lá, do ministério tal, tu tem um caminho que tu chega no cara, entendeu? Então, tu já tem tanta história construída e tantas pessoas e tantas relações. Então, isso eu acho que é algo que os jovens ainda não construíram, né? E fora isso... tem um olhar de quem já viu muitas coisas, né? Sei lá, eu não parei muito para pensar. Mas, por exemplo, tu não foi, por exemplo, daqui a pouco tem um trabalho e aí tu viu que tu não entrou por causa da faixa etária. Tu não sentiu isso. Eu não senti isso. Ao contrário, porque tu tá trazendo as informações, né? Mas também
eu quero te dizer uma coisa, tem alguns trabalhos que eu digo assim, olha, nesse aqui eu não vou entrar. Porque eu também estou tentando ter uma certa qualidade de vida. Então, olha, eu tenho o meu horário do Pilates que eu não abro mão, né? Que eles mais jovens não podem fazer isso que a gente pode. Então, tem um se colocar também mais seletivamente, que eu acho que é uma maravilha, né? A gente poder dizer escolher assim, um pouco o tempo, a qualidade do tempo. A qualidade do tempo e o tempo que tu dedica para isso. Para cada tarefa. Para cada tarefa. Isso eu acho que é um aprendizado, né? Bom, nós já falamos sobre o papel de cada um aí, né? Eu acho que esse cuidado, né? Porque quem ama cuida, e daí fala no colapso climático, mas as pessoas que trabalham com isso, elas são influencer agora, né? Então, a partir de pesquisas, a partir dessas horas que esses pesquisadores estão dedicando para a economia circular. Agora, eu queria saber um pouco da Guícia. Ela mora em Porto Alegre, ela tem 2 filhos, um que não mora aqui, inclusive. Ela é uma mulher super ativa, ela gosta de dançar, de cantar, de viajar e sempre está muito rodeada de amigos. E esse sorrisão no rosto. E ela é uma mulher alta. Eu tô querendo ficar alta aqui do lado dela, mas não consigo, porque ela é muito alta, gente. E a minha pergunta, assim, esse é o segredo para continuar vivendo com esperança? Isso vem de um legado? Como é que é esse viver teu? Assim, eu acho ele inspirador, Guícia. Que maravilha! Tu também, né, Alice? Estamos fazendo força. Pois é. Eu acho que o motor é a curiosidade. Eu sempre fui muito curiosa, né? Então, essa coisa... eu não sei, nem tudo tu consegue explicar, né, Alice? Mas eu tinha um sonho que era morar em Paris. Da onde que isso veio, eu não sei, mas eu tinha esse sonho. Eu me casei com 20 anos, com um cara que eu era apaixonada. Aí, quando eu estava no meio da faculdade, eu disse assim, quando eu terminei, eu disse assim, eu quero fazer um mestrado em Paris. Ele disse, mas eu não quero ir para Paris. Aí eu disse para ele, tá, então eu vou. E eu fui. E nós nunca brigamos, entendeu? Simplesmente eu digo assim, eu tenho 23 anos, né? Eu não posso abrir mão dos meus sonhos. Então eu acho que E quando tu foi para Paris, tu já tinha filhos? Não. Então não. Sonhar. A gente não pode parar de sonhar, sabe? É aquilo que eu te digo, eu quero que a morte me surpreenda. Eu quero poder ter sonhos e projetos, e isso é uma maravilha, né? Tu ter esses sonhos, porque, claro, que eles te fazem abrir mão de algumas coisas. Eu tive que abrir mão de um casamento legal que eu tinha, mas eu não podia abrir mão do meu sonho. E aí eu fui, e lá teve um mundo que se abriu para mim, porque aí tu conhece, meu Deus do céu. Eu chegava e tinha assim, que nem eu te falei do Alain Touraine, um cara que eu queria fazer aula com ele. Aí eu fui lá e digo assim, eu posso ser tua aluna? Pode! E quando tu quer, parece que as pessoas geralmente querem também. Querem, né? E aí o Manuel Castells, que era o cara que eu estudava questão urbana, Sim. Tinha um seminário lá na École des Hautes Études, eu fui lá bater e digo assim, eu queria fazer o teu seminário, posso? Pode! E assim é uma coisa de que não é querer tirar nada de ninguém, mas é querer poder aproveitar do que o mundo te oferece. E aí eu tinha um amigo, o Faleiro, que morava lá, e ele disse assim, Guícia, o Michel Foucault está dando um curso aberto na École Normale, tu quer ir? Quero! Meu Deus, eu tinha estudado Foucault, Pierre Rivière, que matei a mãe, a irmã, não sei o quê, porque a gente estava estudando a mudança entre a psiquiatria e a medicina, quem é que decide, e o direito, quem é que decidia, né?
E aí ele tinha que ir lá reservar lugar 3 horas antes. E eu dizia assim, meu Deus, eu estou tendo uma aula com o Michel Foucault. Então, essas coisas, eu acho que assim, ter curiosidade, te encantar com as coisas, né? Porque, que nem a COP30. Eu disse assim, eu quero ir para a COP30. Eu preciso ir para a COP30. Eu sou a COP30. Eu sou a COP30. E aí eu tinha uma colega, a Edna, que foi minha colega no seminário do Manuel Castells, que a gente virou assim, muito amigas, né? A gente trabalhou junto no projeto depois de um terremoto na Itália e tal. E aí eu digo, Edna, eu quero ir para a Copa. Ela, vem, preta, que tem lugar para ti. Eu não sei onde, mas a gente ajeita, né? Então, é essa coisa de tu querer ver o que está acontecendo. E, aliás, a COP, né? Para mim, foi uma descoberta de um Brasil que a gente não conhece. Né? E do papel dos indígenas naquela sociedade, eles têm uma força e eles são tão maravilhosos, né? Que é um outro Brasil. E eu não sei se a gente tem tempo de falar, mas lá Rapidinho temos. Apareceu, então, a Prefeitura de Belém, só para concluir, ela, fechando com o tema da minha pesquisa, né? Ela criou um centro de compostagem urbana, com uma máquina de aceleração do lixo orgânico, feita aqui no Tecnopuc da Igapó, né? Que eu até entrevistei ele. Em Porto Alegre. Então, porque assim, ó, Alice, se tu começa a ter a compostagem, se todo mundo começa a compostar, né? E todo mundo começa a separar melhor, vai muito menos lixo para aterro, tem muito menos caminhões fazendo 100 quilômetros todos os dias e tem muito menos gases de efeito estufa e a gente tem uma economia mais circular. Então, eu acho que para fechar, né, é sonhar e permitir, a gente se permitir se encantar com as coisas, né? Que eu acho que é o que tu faz também, né? Não, e se encantar com as coisas e viver esses momentos, né? Viver o encantamento, porque só se encantar é ficar parado. Um alumbramento. O problema é quando tu participa junto do encantamento. Eu acho então isso que tu está falando é muito importante, porque às vezes as pessoas se encantam e travam. Não, e eu acho que a gente é pé na porta, por isso que tu tá aqui hoje. Então, muito legal. Curiosidade e encantamento. É assim que nós vamos encerrar. Um beijo, querida. Tchau. Hoje, o Pé na Porta recebe a musicista, escritora e poeta Lilian Rocha. A Lilian é uma liderança cultural e ativista da causa negra.